Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa sexta-feira, esse dia lindo, mais uma semana que chega ao fim. Que nós possamos olhar para trás, olhar para essa semana e ser gratos. Ter o coração cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por todos os livramentos, por todas as bênçãos e até pelo que nós não sabemos que Ele fez. Deus é poderoso, Deus é perfeito em todos os momentos. Que a gente possa encerrar essa semana na presença dele, que é tudo que nós temos, que é o melhor que nós podemos querer e ter nesse mundo. E hoje tem uma palavra especial para o nosso coração que fala sobre a ansiedade. Você está tão preocupado com o amanhã que deixou de viver hoje? No tempo de hoje, nós temos tantos afazeres, temos tantas preocupações, tanto trabalho, uma competitividade, uma busca por performance, e isso acaba muitas vezes nos fazendo nos preocupar mais com o amanhã do que com o agora. Que esse devocional ele sirva para nos direcionar, para nos abrir os olhos e confiar que o amanhã pertence a Deus. Inclusive, declare aí nos comentários, escreva com fé. Se você tem fé quando você escreve, você está dando força, está dando legalidade. Declare: hoje eu escolho confiar em Deus. Uma declaração que muda tudo. Hoje eu escolho confiar em Deus. Existe uma característica do ser humano que atravessa gerações: a necessidade de tentar controlar aquilo que ainda não aconteceu. Nossa mente viaja para o futuro com muita facilidade. Criamos cenários, imaginamos conversas, antecipamos problemas, pensamos em tudo que pode dar errado e, sem perceber, começamos a sofrer por situações que talvez nunca aconteçam. É curioso como conseguimos estar fisicamente presentes em um lugar, mas emocionalmente vivendo em outro tempo. O corpo está no hoje, mas a mente já está na semana que vem, no resultado de um exame, na resposta de uma mensagem, na decisão que ainda será tomada, na conta que ainda vencerá ou em um problema que ainda nem existe. E enquanto tentamos controlar o amanhã, deixamos de perceber os pequenos milagres que Deus está realizando hoje. Talvez seja por isso que Deus decidiu ensinar uma das maiores lições sobre confiança justamente no deserto. Depois de mais de 400 anos vivendo como escravos no Egito, o povo de Israel finalmente experimentou a liberdade. Eles atravessaram o Mar Vermelho, viram o poder de Deus de forma sobrenatural e agora caminhavam rumo à Terra Prometida. Mas, poucos dias depois da celebração, surgiu um problema. A comida acabou. O povo começou a reclamar. Olharam para o deserto e pensaram: e agora? Talvez naquele momento eles tenham esquecido tudo que Deus tinha acabado de fazer. Eles esqueceram das pragas, esqueceram do mar aberto, esqueceram da coluna de fogo durante a noite e da nuvem durante o dia, porque a ansiedade tem essa capacidade. Ela faz a gente esquecer rapidamente da fidelidade que já experimentou. Então Deus faz algo extraordinário. Todas as manhãs, quando o povo saía das tendas, encontrava o chão coberto por um alimento que nunca havia visto antes. Era o maná. Pão enviado diretamente do céu. Imagina essa cena. Milhares de pessoas acordando todos os dias e encontrando diante dos seus olhos uma prova de que Deus continuava cuidando delas. Mas junto com a provisão veio uma ordem muito específica. Cada família deveria recolher apenas a quantidade necessária para aquele dia. Nada além disso. Humanamente, essa ordem parecia completamente sem lógica. E se amanhã... E se havia comida disponível, por que não guardar um pouco mais? E se amanhã não aparecesse? E se alguma coisa acontecesse? E se Deus resolvesse não enviar novamente? Porque percebe como esses pensamentos são parecidos com os nossos? E se eu perder o emprego? E se faltar dinheiro? E se meu casamento não der certo? E se meu filho fizer escolhas erradas? E se eu adoecer? E se? E se? E a ansiedade sempre vive dos e se. Mas Deus vive das promessas.
Alguns israelitas decidiram guardar maná escondido. Achavam que estavam sendo prudentes. Na verdade, estavam revelando que ainda não haviam aprendido a confiar. No dia seguinte, o alimento estava cheio de bichos e completamente estragado. Deus não permitiu aquilo porque queria castigá-los. Ele queria ensinar uma verdade que mudaria para sempre a forma como aquele povo se relacionaria com ele. A provisão de hoje não foi feita para alimentar o medo do amanhã. Todos os dias precisavam acordar e confiar novamente. Todos os dias eles precisavam sair da tenda acreditando que Deus continuava sendo o mesmo. Todos os dias eles precisavam depender do Senhor outra vez. Percebe que Deus poderia ter feito cair alimento suficiente para o mês inteiro? Poderia ter abastecido todo o deserto de uma única vez? Mas ele escolheu agir diariamente, porque o seu objetivo nunca foi apenas alimentar o corpo daquele povo. Era ensinar dependência. Era mostrar que relacionamento se constrói todos os dias. Era libertá-los não apenas da escravidão do Egito, mas também da escravidão do medo. Talvez nós ainda carreguemos essa mesma mentalidade. Confiamos em Deus para a eternidade, mas temos dificuldade de confiar nele para a segunda-feira. Acreditamos que ele pode abrir o mar vermelho, mas nos desesperamos diante de pequenas preocupações da nossa rotina. Jesus conhecia muito bem o coração humano. Por isso, no Sermão do Monte, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, pois amanhã, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não estava dizendo que nunca enfrentaríamos problemas. Ele estava ensinando que Deus distribui graça na medida da caminhada. A força para amanhã será dada amanhã. A sabedoria para amanhã será dada amanhã. A provisão para amanhã será dada no tempo certo. Quando tentamos carregar hoje o peso de um dia que ainda nem chegou, acabamos vivendo sem a graça que Deus separou para esse momento. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você está tentando resolver hoje uma conversa que ainda não aconteceu, está sofrendo por uma notícia que ainda não recebeu, está criando respostas para perguntas que ninguém fez. E enquanto isso, deixe de perceber quantas vezes Deus já cuidou de você. Quantas portas Ele já abriu. Quantas orações Ele já respondeu. Quantos livramentos você nem chegou a conhecer. A ansiedade faz você olhar para aquilo que pode faltar. A fé faz você lembrar de tudo aquilo que Deus nunca deixou faltar. O mais bonito na história do maná é que durante 40 anos, Deus nunca falhou um único dia. Todas as manhãs havia provisão. Nem antes, nem depois, exatamente quando eles precisavam. E assim também é o cuidado de Deus conosco. Ele não costuma entregar hoje a força de um problema que virá daqui 6 meses, mas também nunca deixará faltar força quando esse dia chegar. Talvez você não saiba como será o amanhã, tá tudo bem, você não precisa saber. Porque o Deus que preparou o maná antes que o povo acordasse, já está no amanhã antes de você chegar até ele. Enquanto você tenta descobrir como tudo vai acontecer, Deus já conhece cada detalhe da sua história. Então, talvez, o convite do Senhor para hoje seja simples. Pare de viver em um tempo onde você ainda não recebeu graça. Volte para o hoje, volte para a presença, volte para a confiança. Olhe para as misericórdias que já foram renovadas nesta manhã. Respire, descanse, obedeça, porque o mesmo Deus que enviou o maná hoje continuará sendo Deus quando o amanhã chegar. Amém, amém e amém. Palavra poderosa e espero que ela penetre profundo no nosso coração e nos ajude a entender que a nossa confiança tem que estar apenas em Deus. Não nas circunstâncias, não no mundo, não em pessoas, mas em Deus, que sempre foi fiel e vai continuar sendo fiel para cumprir. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Ó Pai, nos perdoa pelas vezes em que nós deixamos a ansiedade roubar a paz que o Senhor já havia colocado no nosso coração.
Quantas vezes, Senhor, nós vivemos presos ao amanhã e deixamos de perceber o cuidado que o Senhor já estava demonstrando hoje. Nos ensina, Pai, a confiar como o povo precisava confiar todas as manhãs antes do maná cair do céu. Pai, que a gente não tente guardar aquilo que pertence ao futuro e nem carregar pesos que ainda não são nossos. Nos ajuda a viver um dia de cada vez, descansando na certeza de que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Assim como o Senhor preparava o pão antes mesmo do povo acordar, nós cremos que o Senhor já está preparando tudo aquilo que nós precisaremos amanhã. Por isso nós escolhemos descansar. Te pedimos e oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo na presença dEle. E antes de sair, envie essa mensagem para alguém que também precisa ouvir essa mensagem de fé, de confiança. E você vai ser um canal de bênção, vai abençoar outras pessoas, essa bênção volta ainda maior para você. E também, se você gostou da mensagem e quer acompanhar todas as mensagens aqui todos os dias, se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todas. E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.